A paz do Senhor, minhas irmãs. E aí, tudo bem? Vamos para mais um devocional baseado aí no livro Mulheres Extraordinárias da pastora Elaine Cardoso. O texto de hoje foi escrito pela Angela Polozzi. E o capítulo 10, ela fala que uma mulher extraordinária, ela avança. E a personagem de hoje vai ser Ruth. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, eu me coloco aqui diante de Ti, junto com as minhas irmãs, e aonde quer, Senhor, que esse vídeo vá chegar. Pai, toque nos nossos corações para que nós possamos avançar diante de Ti. Usa-nos, ó Deus amado, de acordo com a Tua vontade. Traga, Senhor, à nossa memória lugares onde nós ainda estamos paradas e aonde o Senhor ainda quer nos fazer avançar. Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, que prepare os nossos corações. Usa-me, ó Deus, e use também as minhas irmãs para passar essa mensagem adiante. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Então, o capítulo 10 do livro diz que ela avança. O texto base de hoje é Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me enche para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Bem, uma das características de uma mulher extraordinária é não viver no passado. Entender que esse lugar, chamado passado, ele serve apenas como uma referência de um lugar de onde ela já saiu. Essa mulher, ela avança. Ruth foi uma mulher que nos mostra exatamente essa verdade na vida dela. Ela tomou a atitude de avançar como uma missão da própria vida dela. Com a declaração de Ruth citada acima, o texto nos dá a impressão que a sociedade onde Ruth vivia antes, de se unir aí à família de Noemi, era uma sociedade imoral, deturpada culturalmente e vazia da presença de Deus, Afinal de contas, se ela faz uma declaração tão forte como essa, é porque ela não tinha uma boa referência de onde ela veio. E ainda bem, minhas irmãs, que Deus ele não foca na nossa origem, ele vê o nosso futuro. Deus ele acredita e ele sabe do nosso potencial, onde nós realmente podemos chegar. Ruth, ela conquistou um casamento, com um homem de caráter, um homem de respeito. Ela tinha uma nova vida espiritual, uma nova fé e uma paz, ainda que no meio do caos. No entanto, quando Ruth estava ali desfrutando das bênçãos realmente do Senhor, os seus sonhos viraram dores. O seu marido veio a falecer e a sua nova família começou a se desfazer. E aí eu te pergunto, minhas irmãs, o que a gente deve fazer quando a gente nos depara com momentos de perdas como esse de Ruth? Afinal de contas, ela provavelmente tinha nas mãos muito mais do que aquilo que ela pediu, pensou e imaginou, mediante a realidade que ela estava vivendo ali. E como a gente pode controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções quando a gente passa por um momento de perda tão difícil? Às vezes nós passamos por algumas situações da vida que é extremamente necessário manter o equilíbrio emocional, para não deixar o nosso desequilíbrio afetar outras áreas da nossa vida. Por exemplo, se você está sendo muito pressionado no seu trabalho, você precisa ter um controle emocional muito grande para você não chegar dentro da sua casa e descontar na sua família aquilo que você está passando do lado de fora. E isso se enquadra em todos os ambientes, Também se você está passando por um problema dentro da sua casa, você precisa se controlar emocionalmente para não levar isso para os outros lugares onde você frequenta. E aí pode ser que um tipo de pergunta passe pela sua cabeça nos momentos de grande luta, É muito comum a gente pensar assim: ai, gente, o que será que eu preciso aprender com isso que eu tô passando? Ou será que existe alguma forma de acelerar esse processo que eu tô vivendo? Mas sabe uma coisa que a gente precisa entender? É que nem sempre a gente vai ter resposta para os nossos questionamentos. Deus, ele não tá com uma bandeja para servir a gente, irmãs. E as nossas dores, elas não podem nos dominar. Às vezes nós seremos aí enganadas, usadas e até mesmo injustiçadas na nossa vida. E é natural que, como consequência dessas coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia,
elas venham gerar sentimentos, né, como de revolta, de indignação. E a gente precisa vigiar muito para certas coisas não nos colocar na caverna do vitimismo, né? O problema é que quando a gente frequenta, né, quando a gente assume esse lugar, essa posição de vítima da situação, a gente acaba por perder a nossa identidade de filho. E no início de uma dor, minhas irmãs, independente dela de qual seja, é muito natural as feridas sangrarem, mas é horrível a gente ficar realmente escrava das nossas dores emocionais. Vamos supor, se você corta o seu dedo fazendo uma comida ou fazendo alguma coisa, vai sangrar no início. Mas essa cicatriz, essa dor, essa ferida, ela precisa ser curada. E você só encontra a cura diante do Senhor. E isso nos torna, né, importantes e vulneráveis. E acabamos por viver, muitas das vezes, presos ao nosso passado, por ficar aí presa às nossas dores emocionais. E aí eu queria te lembrar de uma coisa muito importante. E eu te convido até a convidar comigo para que isso realmente fique frisado na sua mente. Minhas irmãs, tudo que você foca, expande. Repita comigo. Tudo que eu foco, expande. Tudo que você potencializa vai mover você. Repita comigo. Tudo que eu potencializo vai me mover. E agora pare para pensar na sua dor do passado. Você não acha que você já ficou tempo demais nesse lugar? Que essa dor ela já te fez sofrer demais? Para que você vai continuar nesse lugar de sofrimento? E aí eu tenho uma boa notícia para te dar. Grava isso aí no teu coração. É possível você começar uma nova história hoje. É só você decidir avançar diante de Deus e não viver mais do seu passado. Sabe, irmãs, saiba que em tempos difíceis eles também trabalham a nosso favor. E entenda que as suas escolhas diárias a farão viver por decisão e não por circunstância. Quando você estiver caminhando para o centro da vontade de Deus, as suas dores elas serão superadas. Será que você consegue entender que o amor, a alegria e a honra, elas não estão no seu passado, mas sim na superação dos seus desafios? A verdade é que um dos preços do perdão é a renúncia. E eu vou te falar uma coisa, irmãs. A renúncia, ela custa lágrimas. E sabe quando você realmente perdoa uma pessoa? É quando você olha para a situação e você não sangra mais. Aquilo ali não dói mais sobre você, não te causa mais dor. Não necessariamente a situação precisa estar resolvida. É você que precisa estar resolvida com a situação. E aí eu quero terminar esse devocional te dizendo o seguinte, minha irmã, decida avançar. Se posicione diante de Deus, que tudo vai fluir na sua vida. E as suas algemas, elas já estão destrancadas, basta apenas você soltar. E aí eu gostaria de te perguntar uma coisa. Como vai ser a sua oração sobre a característica de ser uma mulher que avança de uma mulher extraordinária? Será que a sua oração hoje vai ser de arrependimento e confissão? Afinal de contas, quando você olha para você, você consegue identificar que você ainda está paralisada mediante a uma dor, a um trauma, a uma situação ruim que você viveu? Ou será que você vai profetizar sobre a sua vida? Você vai orar e vai falar, Senhor, eu profetizo que eu vou aprender a me posicionar, a ser uma mulher que avança diante de Ti. Ou será que você vai fazer uma oração hoje de gratidão ao Senhor? Porque você entende que realmente avançar é uma das coisas que você já está fazendo nos últimos anos, né, nos últimos tempos aí da sua vida. Bem, na hora da prática de hoje, a escritora nos convida a anotar 3 coisas que você precisa fazer e que você vai se comprometer a fazer. E ao lado, estabeleça uma data. Então, você vai escolher 3 coisas que você precisa fazer e vai colocar data para elas para você poder aí se esforçar, né, se empenhar a realizar. No desafio diário de hoje, tá assim. Se você tem alguma coisa no passado para resolver, selecione uma foto que faça referência a esse período, a esse momento do ocorrido. E aí você vai dizer em voz alta, olhando para essa foto: eu não estou mais lá. A partir de hoje, essa mulher extraordinária que há dentro de mim vai começar a aflorar. Glória a Deus.
Essas são as dicas para uma mulher extraordinária alcançar a característica de avançar diante de Deus. E declare sobre a sua vida hoje, minhas irmãs: eu serei uma mulher que avança diante de Deus. Aleluia! Lembrando que é um passo de cada vez para você poder se tornar a mulher que você nasceu para ser, uma mulher extraordinária. Obrigada, minhas irmãs, e até a próxima!